Olá, tudo bem? Quem aí já projetou uma claraboia? Né? A gente faz o projeto, especifica o vidro, ele praticamente plano, tendo só um caimento de 3% por conta da água da chuva. Temos problemas, temos que discutir sobre isso. Aqui no Brasil nem sempre é indicado, né? Mas eu vejo muitos projetos, muitos. A gente tem uma cultura muito grande de usar a claraboia, mas infelizmente em alguns casos elas acabam sendo cobertas, né? Ou retiradas, né? E colocar para que ganhe menos calor, né? Com elementos opacos, né? Então substituída aí por telhas, enfim, outro tipo de cobertura. Não é o ideal para o nosso clima. Mas aí, como é que a gente faz? Primeiro ponto, primeira dica de hoje, tá? Iluminar por cima é diferente, então, do que iluminar pela lateral, tá? A gente recebe muito mais radiação no plano da cobertura do que nas laterais, nas fachadas laterais, seja qual orientação for, tá? Em qualquer localidade, tá? Aqui no Brasil. Então é assim que funciona. Então, esse primeiro ponto, só falando aí, isso tem tudo a ver com a trajetória aparente do Sol, né? Aí é aquela trajetória que a gente aprende na faculdade. Esse é um ponto que já nos dá uma dica. A gente não precisa de áreas tão grandes, né, na cobertura para iluminar do que nas laterais. Então, esse é um ponto onde as pessoas erram bastante. Às vezes tem uma previsão de uma grande área para iluminar lá em cima e não precisa, pode ser bem menor. Segundo ponto, iluminação na cobertura não é sinônimo de claraboia. A gente tem tantas formas de reduzir o ganho de calor e ainda assim ter grandes benefícios dessa luz na cobertura, né? Eu vou desenhar algumas aqui para vocês, né, enquanto nós vamos conversando. Por quê? A gente consegue, por exemplo, fazer algo, né, como se fosse um shed, né, aqui. O que acontece? A gente poderia... É um corte de uma cobertura bem esquemático, né? Aqui tá a cobertura. A gente poderia ter um vidro só aqui e não ter nada aqui em cima, que é a claraboia. Além das questões do ganho de calor excessivo, a gente pode ter um problema em relação à água, goteiras, né, e tudo mais, porque são, né, é um detalhamento, digamos assim, do projeto arquitetônico difícil, né, de eliminar o risco de infiltração. Mas, se por exemplo, a gente prevê algo como uma janela de cobertura, que a gente chama, né? Então a superfície da cobertura ela sofre uma leve inclinação e nessa posição a gente prevê o vidro e depois segue. Então a luz vai poder entrar no ambiente, né? Ou mesmo por múltiplas reflexões, né? Incidir lá dentro. Ó, melhor ainda se a gente trabalha com cores claras, né? Nessa superfície interna e mesmo aqui, né? Para trazer mais luz natural. Então, essa é uma forma bacana de se prever essa iluminação zenital. E a gente pode, inclusive, posicionar o vidro para uma orientação que seja mais favorável. Né? Uma orientação que tenha mais luz, e, né, luz indireta, luz do céu. A gente trabalha com o conceito de visibilidade do céu. O que esse vidro, né? Essa janela enxerga? Qual a orientação dela? Então, a gente pode posicionar para um lado, né, da minha, bom, seja o edifício, né, com qual uso for, um lado onde eu tenha mais luz e menos calor. E, claro, provavelmente esse lado vai ter mais luz direta, né, onde traz mais calor, a gente pode prever um isolamento térmico aqui adequado, enfim, para que não tenha muito aquecimento nessa parte. Então, é possível, essa é apenas uma possibilidade, né? Quase como se fosse um shed, mas é só uma única, então a gente chama de janela de cobertura. Então, é possível, sim, trabalhar nossa abertura zenital de uma maneira diferente, que não é a claraboia, né? E mesmo assim traz muita luz, muitos benefícios, né? E nem sempre aqui a gente quer a vista para o exterior, né? Nesse caso a gente quer luz, economizar energia, né? Não acionar, né, as luminárias durante o dia, né? Então a gente tem muitas possibilidades, né? Outra questão, por exemplo, só nesse exemplo,
Daqui a pouco trabalhar com brises nessa parte. Também é uma outra estratégia. Vamos por aqui, né? Eu oriento para o sul, seria bastante adequado, eu vou ter mais a luz do céu e não do sol, mas mesmo assim no verão eu vou ter problemas aqui na incidência solar, né? No caso aqui do sul do Brasil, né? Eu posso prever proteções solares, né? Que podem ser fixas, móveis, né? Depende do projeto e depende, né, do que eu espero em termos de desempenho daquela nossa janela de cobertura. Um outro adendo, eu gosto sempre de falar, né, é claro que aqui o canal trata de luz natural, mas a janela tem múltiplos papéis. Não tem como falar só de luz natural, não falar de vista, privacidade, ventilação natural. Essa janela de cobertura, por exemplo, ela pode ser aberta, né? A gente pode ter um sistema motorizado, né, onde essa abertura, né, no momento que eu quiser ventilar, ela abre, então acaba até, se tiver outros sistemas de aberturas, né, na parte aqui desse ambiente, pode ocasionar um efeito chaminé, né, nessa abertura, e inclusive eu posso criar uma aba aqui, né, um detalhamento a mais em relação à chuva, né, para que não tenha esse conflito também. Então é inevitável, né, falar de janelas, ao falar de janelas, né, precisamos tratar de todas essas questões. É isso. Tente repensar um pouco mais, né, nas aberturas zenitais dos seus projetos, né? A arquitetura não vive só de claraboia, tem muitas possibilidades. E essa aqui foi só uma dica. Gostou? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.